Então, vamos lá para a nossa aula, tá? Aqui nós temos um pouco do processo da imigração. No processo da imigração, vale ressaltar que o Brasil, ele recebeu vários imigrantes. E aí, dentro do processo dessa imigração, nós vamos receber aqui japoneses, nós vamos receber alemães, italianos, nós vamos receber também uma grande concentração de portugueses, que são a primeira leva de imigrantes que vão chegar aqui no Brasil. Tem um vídeo, e eu passei em outras turmas, eu não lembro de ter passado para vocês aqui nessa sala, né? Então, eu vou passar link, que é um vídeo sobre o fenômeno da imigração, né? O quanto a imigração no Brasil, ela cresceu desde o ano de 1820 até os dias de hoje. Vou ligar minha bolinha aqui. Então, assim, nós temos um fenômeno muito grande de imigrantes, e esses imigrantes, primeiramente, a gente vai ter, dentro dessa cronologia, uma gama de imigrantes vindo aí de Portugal, que é a primeira concentração de imigrantes no Brasil. Depois, a gente vai ter esses imigrantes aí vindo de outros países, e vocês vão prestar atenção, aqui na aula, no momento, eu tenho a Bia, mas os outros vão assistir depois e vão prestar atenção aí nesse fenômeno da imigração, tá? É muito rápido que passa, mas ao mesmo tempo dá para vocês entenderem. Deixa eu só testar o som. Não conectei. Agora sim, conectei. Então, vamos lá, tá? E aqui é um fenômeno que você vai perceber, vocês vão perceber depois, que é um fenômeno que só cresceu. E ao longo dos anos, houve uma migração onde há uma mudança de posicionamento aí. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Brasil também vai receber muitos americanos. E olha que os Estados Unidos está lá embaixo, né, na linha do tempo. E você não prestar atenção o que é que vai acontecer aí, tá? Deixa eu tirar bem aqui meu fone.
Aí deu mais ou menos para vocês entenderem como ocorreu esse fenômeno da imigração no Brasil e desde 1820, antes da independência, até os dias atuais. Aí a gente tem, né, uma mudança da quantidade de imigrantes, de onde partiam essa imigração. Essa imigração histórica do livro a gente vai tratar dos alemães, dos italianos, dos japoneses, que é a gama da população que vai chegar aqui no Brasil, e inclusive vem pela aquela ideia do governo brasileiro da chamada imigração subvencionada, né? Então, por conta disso, a gente vai ter essa imigração, tá? Para trabalhar nas lavouras de café. Depois é que a gente vai ter todo um processo, né? Onde vão se tentar aí modificar a forma como esses imigrantes vão trabalhar. Porque no primeiro momento eles vêm por conta até mesmo da questão, né, do trabalho, porque a imigração subvencionada, o governo, ele pagava para os imigrantes virem para cá, ou seja, a passagem era paga, e esses imigrantes, quando chegaram aqui no Brasil, eles começaram a perceber que eles eram sendo tratados como escravos, né? E aí a gente vai, deixa eu ver bem aqui se esse slide está no ponto, para eu mostrar para vocês alguns processos históricos dessa imigração. Eu vou aprofundar isso aqui, gente, porque no ensino médio vocês vão precisar também desse fenômeno da imigração no Brasil, principalmente esse processo histórico, porque essa imigração, acho que vai abrir aqui, vou tentar espelhar aqui. Então, assim, esse fenômeno da imigração, a gente vai até aqui, para esses slides, eu vou até espelhar agora para vocês, a gente vai entrar nos slides específicos, não vou nem usar o do livro, não, vou usar esse aqui, para vocês entenderem para onde foi essa gama de imigrantes nesse primeiro momento. E vale ressaltar que o Brasil, dentro desse vídeo que vocês viram, é o país, um dos países do mundo que mais recebe, né, imigrantes, e é um país realmente considerado acolhedor. Dentro dessa questão mesmo da imigração, é um país que recebe bem os imigrantes. Acho que agora deu certo para compartilhar a tela. A gente vai entrar até na historinha do futebol por conta dessa imigração. Todos vocês conseguem visualizar esses slides aqui, não conseguem? Esses da imigração. Não se preocupe não que vai dar tempo, porque eu vou corrigir também. Porque isso aqui vocês têm que entender bem, tá? Nesse processo de imigração, lembra que nesse vídeo que vocês viram, é a imigração até os dias atuais. Essa imigração aqui é a imigração desse período que nós estamos estudando, segundo o reinado, até chegarmos na primeira fase aí do sistema republicano. E esse processo, né, a grande parcela dos imigrantes que vem nessa primeira leva, vem por uma questão de trabalho. Por isso essa sátira aí, essa charge aí, o cara com a enxada, né, passando de um continente para outro, vem com a enxada, tudo por uma ideia realmente de aprofundamento no trabalho. Nesse primeiro momento, os principais, como eu já falei, os italianos, alemães e japoneses, que vão formar essa base cultural e econômica do país. Por que é cultural? Porque eles também vão ajudar na disseminação da cultura deles aqui no país, né? Em São Paulo, a gente vai ter uma difusão muito grande da cultura italiana, da culinária italiana, e isso remonta na questão das massas, na pizza, né? Que inclusive depois vai ser difundida para o restante do país, na questão dos molhos. E aí os japoneses também vai ter uma difusão cultural também em São Paulo, principalmente na questão, meninos, daqueles yakisoba, né? Aquele modelo de yakisoba também vai ter a questão do sushi, isso tudo é cultura, né, deles. E os alemães vão fazer morada, junto com os italianos também, na região sul, especificamente na região ali de São Leopoldo, onde hoje, por exemplo, na região sul, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, tem uma gama muito grande de alemães, mas também em Blumenau, em Santa Catarina, que proporcionam anualmente a festa chamada Oktoberfest, que é a festa da cerveja, que esse ano não tem, por causa, né, da pandemia. Então, assim, no contexto geral, né, a gente vai receber muitos imigrantes, e esses imigrantes vêm com o contexto de realmente vir trabalhar no Brasil por conta das propostas do governo na época, né, por conta da abolição da escravatura, tinha que substituir essa mão de obra. Então, vai substituir por quem? Pelos imigrantes, né? Então, nós vamos ter aqui esses imigrantes no Brasil,
E pode perceber que nessa escala, nós vamos ter a maior concentração de italianos. Lembra que lá naquela escala, no vídeo, primeiro a gente tem uma gana de portugueses. Depois, no decorrer dos anos, quando chega já no segundo reinado, os italianos vão passar os portugueses, principalmente no final já no segundo reinado, e quando chega no período republicano, o Brasil se enche de italianos, porque é o país que tinha vários, tinha pessoas que mexiam bem com a terra e tinha essas técnicas manuais, né? Então, foi de onde praticamente foi de onde veio a maior concentração de imigrantes, foi da Itália. E para trabalhar, para substituir essa mão de obra. Só que depois vão ter vários atritos. Por quê? Porque quando eles chegam na imigração subvencionada, o governo pagava passagem, quando eles chegavam aqui, eles iriam trabalhar e no final do mês iam receber um salário. Só que eles precisavam comer, precisavam de medicamentos, e quem ofertava tudo isso era o dono da fazenda, né? Então, o dono da fazenda tinha as chamadas quitandas, e aí o imigrante ia lá, comprava, botava no caderninho, quando chegar no final do mês, o dono da fazenda dizia que eles não tinham quase nada para receber. E aí começam os atritos, né? Nós vamos ter atritos envolvendo colonos e envolvendo os donos de fazendas, porque por conta dessas questões. Eles no final do mês muitas vezes não recebiam nada, porque o dono da fazenda dizia que eles tinham gasto tudo nas chamadas quintandas, né? Então, isso foi um motivo muito grande de atrito, ao ponto de a gente ter uma revolta, né? Na história do Brasil a gente vai ter uma revolta, e essa revolta promovida por colonos vai ser reprimida, e quando ela vai ser reprimida, o governo brasileiro vai pegar os colonos, que ele não vai ter como açoitar, né, gente, que aqui não é escravo, apesar deles terem sido tratados como escravos. Aí o governo brasileiro vai simplesmente extraditá-los para o país de onde eles vieram. Quando esses colonos voltam para os seus países, nós vamos ter um colono que vai fazer um livro fora do Brasil, falando dos maus tratos que os colonos e os imigrantes recebiam no Brasil. Gente, esse livro foi um boom na Europa, e a partir desse livro aí, a imagem do Brasil no fenômeno internacional, né, nesse momento, foi terrível. Tanto é que a gente começa a diminuir o fluxo de imigrantes para trabalhar aqui no Brasil. Como estava faltando pessoas para trabalhar, né? Aí surge aquela ideia, não, então vamos mudar, vamos fazer o regime de parceria, né? O que é esse regime de parceria? O colono vinha e ele iria plantar naquela terra naquele grande latifúndio, ele iria plantar, e naquela plantação dele, metade tinha que ir para o dono da terra, né? Esse é o regime de parceria, só que também não deu certo, porque no final os donos do grande latifúndio, da grande concentração de terra, queriam ficar praticamente com todas as produções, e aí o imigrante é diferente do escravo, que tinha que suportar tudo, né? Então a imagem do Brasil fica muito ruim. Aí depois, lembra que a gente vai ter novamente os portugueses chegando no Brasil, mas isso já depois do período já republicano, onde eles chegam, porque os italianos não querem mais papo com o Brasil não, tá? Devido às revoltas que tinham acontecido. Essa imigração, ela ocorre em grande parte no século XIX, né? Como vocês já sabem, no século XIX, e aí quando a gente chega no século XX, na primeira metade do sistema republicano, ela vai aumentar por conta da substituição dessa mão de obra escrava. Né? Aqui tem o que eu já falei, a imigração alemã para São Leopoldo, né? E depois eles vão até a Blumenau, em Santa Catarina. E qual era a intenção, né, gente? A intenção, nesse momento, era substituir a mão de obra escrava, mas olha, eles tinham um preconceito, tinham uma ideia muito racista, que era o conceito do darwinismo social, né? De que os europeus eram a raça, vamos dizer, superior, e os outros seriam raças misturadas. E qual era a intenção? O branqueamento da cor da pele, trazer os europeus para substituir a mão de obra escrava, beleza. Mas aproveitar essa oportunidade para fazer com que a população brasileira branqueasse a cor da pele, que estava muito miscigenada, né? Estava muito misturada. Então, era uma ideia racista, né? O que vai acontecer? Eles tinham essa ideia de que quando os europeus chegassem aqui, os imigrantes, eles iriam ter relações com brasileiros, e aí, com essas relações, crianças nasceriam dessas relações, e até a terceira geração poderia ocorrer do branqueamento da cor da pele. É uma ideia racista, porque isso não ia ocorrer, né? Era a visão deles, eles achavam que isso ia ocorrer. Por quê? Porque os portugueses tinham
tiveram muito isso, né? Vale ressaltar que nem todo europeu tem um comportamento do português. Lembra que os portugueses, quando chegaram aqui, eles não se importaram muito com isso não, tá, gente? Português transou com índio, português transou com negro, e aí miscigenou demais a raça. Quando a gente chega no segundo reinado, na segunda metade do segundo reinado, e até no sistema republicano, se tem muito esse conceito de que a raça está muito miscigenada, o Brasil está cheio de mestiços, e aí os imigrantes chegando aqui, corriam o risco desses imigrantes se envolver com brasileiros e ao longo dos séculos, né, branquear um pouco mais a cor da pele. Só que os europeus não tinham comportamento, alguns europeus não tinham o comportamento dos portugueses e nem dos brasileiros que eram descendentes dos portugueses e tinham os mesmos hábitos. Quando eles chegaram aqui, eles pensavam, né, o Dom Pedro II pensava, e também o período republicano, os primeiros governos republicanos também achavam que isso ia ocorrer, e não ocorreu. Como eles pensavam, não, tá? Os italianos, por exemplo, começaram a se relacionar entre si, começaram a constituir famílias entre si, formando, por exemplo, em São Paulo, grandes núcleos de italianos, como bairros de italianos, o bairro do Brás, do Bexiga, o centro de São Paulo, uma boa parte do centro de São Paulo é composto por descendentes aí de italianos, e eles se casaram entre si. E é muito fácil você perceber, né, principalmente quando você tem oportunidade de visitar em loco, né, estar naquele local, aí você percebe, eles falam a língua deles, claro que eles falam português, né, mas entre eles falam a língua deles. Se você for a Blumenau, em Santa Catarina, as colônias de alemães lá, eles se casam entre si, e eles falam o alemão dentro de Blumenau. Claro que se chegar alguém daqui do Piauí lá, eles percebem eles já percebem pela fisionomia, porque lá eles têm uma fisionomia totalmente diferente, eles já percebem que não são de lá e eles falam o português. Mas é como eu estou dizendo para vocês, gente, eles preservam a identidade e a cultura deles. As colônias japonesas também, a maior parte dos japoneses que vieram para o Brasil também casaram entre si, formando aí grandes contingentes populacionais que preservam a identidade, a cultura desses povos. Tanto é que, se vocês avaliarem esse fenômeno da imigração, o Brasil é o país, e aí vocês não podem esquecer, o Brasil é o país que tem a maior concentração de japoneses fora do território japonês. É como se o Brasil fosse o segundo Japão. Fora do Japão, o país que tem maior quantidade de japoneses do mundo é o Brasil, tá? Aqui nessa escala, vocês têm aí um pouco do histórico dos alemães no Brasil, quando eles chegaram e a quantidade que chegaram, né? Quando chega em 1960 até 1969, que é um período em que muitos alunos até percebem, né, que é o período que vai pegar aí, gente, a ditadura civil-militar no Brasil, que é de 1964, que começa até 1984, são 20 anos de ditadura. Esse período aí, que só vai receber 5 mil, ó, aqui, ó, 5.659, é o período em que a gente está na ditadura militar. Então, assim, para onde vão, né? Os colonos alemães geralmente foram ali para o sul, os italianos também seguem para o sul, na direção ali do Paraná, que faz fronteira com São Paulo, porque eram muito próximos, né? Então, ficou uma gana de italianos em São Paulo, mas também teve uma gana de italianos no Paraná. Por isso, as culturas dos times do Paraná são muito próximas à cultura, por exemplo, do time do Palmeiras, que é de italianos. Então, a cultura, por exemplo, do Paraná, do time Paraná, e do Curitiba são muito próximos da cultura, por exemplo, do Palmeiras. Então, geralmente, é muito comum no Paraná eles torcerem para esses dois times, e quando eles seguem para São Paulo, eles torcem para o Palmeiras, por conta de terem traços muito próximos, pela questão mesmo da colonização, né? E deles serem, num processo histórico, pertencerem às mesmas raízes, como também o Cruzeiro, né? As torcidas são co-irmãs pelo fenômeno cultural, porque o Cruzeiro também é descendente, né, de italianos, nos primórdios, e aí também as torcidas se integram por conta da descendência italiana, que é essa que a gente está falando, né? 7 milhões de italianos no período compreendido entre 1860 e 1920. Né? Então, assim, a imigração italiana, no primeiro momento, ela se transforma na maior, principalmente nessa faixa de 1860 a 1920, ela passa dos portugueses, né? Isso são dados do próprio IBGE, tanto é que eles vão fazer história em São Paulo.
claro que estão lá no Paraná, mas vão fazer mais história em São Paulo. Eles começam a trabalhar, né, nas fazendas, depois não dá certo, mas eles são grandes investidores, eles gostam de trabalhar, e aí eles começam a trabalhar no comércio. Quando eles começam a trabalhar no comércio, fomentam a economia de São Paulo, aos poucos uns vão se transformando em grandes industriais, em empresários, e aí esse povo, gente, começa a alavancar realmente a economia de São Paulo, ao ponto de se transformar em grandes investidores. Aqui está a imigração subvencionada, que eu já falei. Eles tinham contratos que envolviam o pagamento da passagem com o seu trabalho, como eu já falei, e o sistema de parceria, né? Que era aquele em que eles vinham, plantavam na terra e tinham que dar metade da produção para o dono. Só que no final o dono queria ficar com tudo. Como as relações foram conflituosas, né, a maior parte dos imigrantes saiu fora dessas fazendas. Os japoneses, como eu já falei, fora do Japão, a maior concentração de japoneses, né, é aqui no Brasil. E aí tem a historinha relacionada ao futebol, tá? Quando esses italianos, eles crescem bastante, eles se transformam em empresários em São Paulo, em grandes industriais. E aí eles vão ter os empregados, né, que são os funcionários. Dentro dessa perspectiva, eles jogavam muita bola na Itália, então eles trazem para cá aquela ideia da bola, do futebol, e aí eles jogavam muito entre si, até que eles começam a pensar na possibilidade de fazer o time dos patrões e o time dos empregados, certo? Aí nós vamos ter eles fundando um time, né, que antes era chamado de Palestra Itália, e eles começam a jogar contra os empregados. Os empregados vão formar um time chamado de Corinthians. E aí nós vamos ter os embates entre Palestra Itália e o Corinthians. Aí muitos alunos perguntam, professor, isso envolve até o futebol? Envolve até o futebol, porque era o time dos empregados e o time dos empregadores, né? E alguns alunos perguntam, professora, mas nascem os dois praticamente no mesmo período? Só que a gente vai ter por exemplo, o Corinthians hoje ele é mais velho do que o Palmeiras, 10 anos ou 12. Aí o aluno às vezes não entende. Por quê, gente? No período histórico, né, houve uma passagem de tempo de mudança de nome entre Palestra Itália, o que hoje é o Palmeiras. Quando era Palestra Itália, tinha muitos embates com os patrões e os empregados. Só que quando vai mudar o nome para o Palmeiras, a gente já tem o início até das competições, né? E aí, quando muda, tem uma transcrição de tempo muito grande. E aí, quando vai mudar o nome, para voltar para as competições, demora anos e anos para esse time se reestruturar depois da mudança do nome. Isso também vai acontecer com o Cruzeiro. O Cruzeiro era Palestra, depois que muda para Cruzeiro, vai passar um monte de tempo sem participar de competições. E aí, a gente, na história, né, esses times perdem um pouco de anos, tá bom? E a questão da culinária, todos nós conhecemos como é que funciona, né? Os italianos também trouxeram, além dessa culinária, que vem até o Piauí, porque quem não gosta de pizza, né? Quem não gosta de massa? Então, essa culinária italiana acabou se difundindo para todo um território nacional, tá? Como também a religiosidade, porque os italianos eram muito tidos como religiosos. Então, a partir de 1908, a gente tem os japoneses chegando aqui no Brasil. E tudo, gente, era aquele conceito, tinha que branquear a cor da pele. Só que esse povo se relacionou foi entre si. Eles não procuraram se relacionar com brasileiros. Aí a gente tem, tá? As comemorações em 2008 dos 100 anos. A gente já está em 2020, né? Então, significa dizer 100, 110, 112 anos já da imigração japonesa, né? Então, assim, 18 de junho de 1908, eles vão chegar no Porto de Santos, ou seja, os japoneses vão estar também naquela região de São Paulo, e esse navio vai trazer do Japão 165 famílias. É o início, tá, gente? Para que uma grande massa dessa população japonesa, que também gostava de trabalhar com o campo, chegue no Brasil e fique aí no Oeste. Aí você olha e diz, poxa, chegou no Oeste Paulista, ali nas lavouras de café, muitos italianos, em São Paulo. Chegou também japoneses, sim. E por incrível que pareça, tá, gente? Esses modelos de colonização em São Paulo, tanto italianos quanto japoneses, torcem para o mesmo time. Eles se aproximaram porque chegaram a trabalhar muito tempo juntos. Eles torcem geralmente para o Palmeiras em São Paulo. Tanto os japoneses quanto os italianos. Aí nós temos aqui, tá? Os imigrantes oriundos do Japão, que inclusive, gente, é uma
grande concentração. De italianos, nem tanto. Hoje, no Brasil, o que é que a gente tem? A gente tem descendentes de italianos. Mas, por exemplo, italiano sair lá da Itália para vir morar no Brasil, isso não acontece mais. Tem descendentes. Aqui, dos japoneses, a gente tem também muitos descendentes. Mas como chegaram muitos japoneses, a gente tem uma colônia muito forte japonesa no Brasil. E aí não tem mais só aquela ideia de dizer, a maior concentração está em São Paulo? Tá, mas eles estão espalhados no território. Lembra que lá no vídeo sobre a imigração, vocês percebem muito que a China está lá embaixo, a China nem aparece, né? E de repente a China começa a subir, a subir, a subir. Hoje, quem é de vocês que vai questionar que a China não está aqui no Brasil? Que não tem chineses no Brasil? Nós temos muitos chineses. E aqui no fenômeno da agricultura, tá? A gente vai ter, claro, o nosso idioma de predominância, mas a gente vai ter também outras, como eu já falei, eles falam a língua deles entre eles. Técnicas, alemães, japonês, a culinária alemã, a italiana acabou sendo muito ampla, a questão das bebidas alemães também muito ampla, principalmente na questão da cerveja, né? À toa que eles fizeram a cidade de Blumenau, essa cidade é típica mesmo de quem, né, conhece cerveja. Então, dentro desse princípio, gente, nós vamos continuar aí a nossa aula, vou voltar aqui ao espelhamento, né, para vocês entenderem. Os imigrantes se hospedavam, claro, eles iam morar no meio do relento, né? Então, assim, eles vão desembarcar, no primeiro momento, em Santos, e o trabalho deles vai ser extremamente árduo. Quando eles percebem que estão sendo escravizados, eles não vão mais aceitar, né? E aí a gente continua, não sei se todos aqui estão com o livro, era para estar, né? Como as páginas do livro, gente, elas são, do livro digital, elas não são iguais às do livro mesmo, eu tenho que procurar de forma manual esses... Aí a página 349, tá, gente? Peguem o livro de vocês, 349. Aí a gente entra nas correções. Aí é só interpretação. Aí, meus amores, depois dos europeus, aí tem a pergunta, né? Quais outros povos vieram para o Brasil? Gente, depois dos europeus, a gente ainda vai receber árabes e depois judeus. Aí é só interpretação, né? Segundo o autor, quais foram os impactos gerados com a chegada dos imigrantes no Brasil? Eles vão mudar os hábitos da população, porque a população brasileira vai acabar gostando também dos hábitos dos imigrantes, tá? E vai assimilar esses hábitos, principalmente na culinária, né? Gente, né, o que falar da pizza, né? Eu sou suspeita demais para falar de pizza. E quem traz tudo isso aí são, né, os imigrantes. E aí a gente entra nas ideias abolicionistas, que são, né, as ideias promovidas pelos grandes abolicionistas da história do nosso país. Quem são esses caras, né? Esses abolicionistas, gente, vale ressaltar que são pessoas que vão aparecer no cenário nacional como os caras que vão lutar através até mesmo de escritos em jornais contra esse sistema, né, que oprimia os escravos. E aí esse movimento nós vamos ter vários personagens que vão aí lutar. O José do Patrocínio é só um, mas o principal na história é o Luiz Gama. E aí vocês vão avaliar até que ponto essa escravidão ela foi essas leis foram de faz de conta. Lembra que antes da abolição a gente vai ter algumas leis fajutas. Lei do ventre livre, que tornava livres os escravos, as crianças que nascessem das escravas, só que só davam essa abolição quando a criança fizesse 8 anos. A lei, por exemplo, a lei do sexagenário tornava os escravos livres a partir de 65 anos, sendo que a maior parte dos escravos nem viviam isso, né? Nem viviam tudo isso. Então a gente vai ter alguns personagens da história do país que vão lutar contra esse regime, tá? Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês assistirem, vocês prestem atenção desse movimento abolicionista. Aí nós vamos ter o Luiz Gama, que é um monstro também
O livro de vocês traz só o José do Patrocínio, mas presta atenção aí para quem são realmente esses abolicionistas da história do nosso país. Aí vocês vão assistir agora um vídeo que está na base do Senado Federal, né? Esse vídeo está no canal do Senado, que fala um pouco dos antecedentes da Lei Áurea. Ou seja, a Lei Áurea ela ocorreu por pressões internacionais por conta da Lei Eusébio de Queiroz. Porque se não tivesse a Lei Eusébio de Queiroz, com certeza nós não teríamos tido toda essa abolição, não, tá? E essa abolição nem ocorreu da noite para o dia, tá, gente? Ela foi um processo, como aí vai estar falando do processo. Só que é como eu estou falando, era um processo que era questionado, né? Tendo em vista que essas leis, na maioria das vezes, né, elas não eram aplicadas. Vamos aqui, deixa eu espelhar. Todo mundo enxerga esse YouTube, né? Todo mundo está enxergando? Eu tô, tia. Ó, que eu quero escutar vocês. Então vamos lá, deixa eu tirar meu fone. Então aí, quem são os primeiros abolicionistas da história do Brasil e que alguns pagavam até, gente, para esses negros fugirem, ajudavam até os negros fugirem para os quilombos. Preste atenção. O processo foi muito rápido. Em maio de 1888, o governo apresentou o projeto de lei que abolia a escravidão no Império, o Senado e a Câmara discutiram e aprovaram a proposta, e a princesa Isabel colocou sua assinatura na célebre Lei Áurea. Antes disso, porém, várias iniciativas haviam questionado a realidade escravocrata do Brasil. Neste vídeo, vamos conhecer os principais eventos que antecederam a abolição da escravatura no país. Em 1823, durante a elaboração da primeira Constituição do Brasil, o deputado José Bonifácio de Andrada e Silva propõe que a Carta Magna acabe com a escravidão no Império. Mas a ideia não vinga, tampouco a Assembleia Constituinte, que é dissolvida por Dom Pedro I sem conseguir aprovar a Constituição. Para reconhecer a independência do Brasil, o Reino Unido impõe uma série de exigências, como a eliminação do tráfico de escravos. Em 1826, os dois países assinam um acordo com essa previsão. A lei correspondente vem em 1831 e fica conhecida como Lei Feijó, mas acaba virando letra morta. Incomodado com um pouco o caso do Brasil, o Reino Unido cria em 1845 uma lei que lhe dá poder para aprisionar qualquer barco negreiro que estiver navegando em águas internacionais. Sob pressão, o Brasil aprova em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, finalmente reprimindo de fato o tráfico de escravos. Em 1864 tem início a Guerra do Paraguai. Diante da falta de voluntários, os escravos são empurrados para lutar no país vizinho. Quando voltam, ganham como prêmio a liberdade. A sociedade então começa a questionar a escravidão. No fim da guerra, além disso, surge uma contradição. Vitorioso, o Brasil escravocrata obriga o Paraguai derrotado a abolir a escravatura em seu território. Em 1871, entra em vigor a Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco. A norma estabelece que todos os filhos de escravos nascerão livres. A ideia do Império, com isso, é fazer uma abolição lenta, gradual e segura. Sem mais nenhum escravo novo a partir de então, o Brasil naturalmente deixaria de ter escravos por volta de 1930. 14 anos depois, em 1885, é aprovada a Lei dos Sexagenários. Também chamada de Lei Saraiva-Cotegipe, a norma prevê que todos os escravos obterão a liberdade assim que chegarem aos 60 anos. Trata-se de mais uma lei que busca a abolição gradual, sem choque para os grandes fazendeiros.
Em 1887, o presidente do Clube Militar e futuro presidente da República, Deodoro da Fonseca, escreve à princesa Isabel pedindo que os soldados do exército deixem de ser destacados para capturar negros fugitivos. Deodoro argumenta: impossível, senhora, esmagar a alma humana que quer ser livre. Em maio de 1888, a princesa Isabel discursa para deputados e senadores. A extinção do elemento servil é hoje a aspiração aclamada por todas as classes. Confio que não hesitareis em apagar do direito pátrio a única exceção que nele figura em antagonismo com o espírito cristão e liberal das nossas instituições. Dias depois desse discurso, a Câmara e o Senado aprovam a abolição da escravidão, sem nenhum centavo de indenização para os proprietários. Aí é um resumo, né, de como ocorreu esse processo na história do Brasil até essa Lei Áurea ocorrer, né? Então houve todo um processo. Vou passar para vocês o outro, eu não estou encontrando, né, a história. Mas principal, tá, gente? Luiz Gama é considerado um dos grandes abolicionistas do Brasil. E junto com José do Patrocínio, né, eles vão idealizar planos de fugas dos escravos. E ele é considerado um monstro. Eu vou botar esses links aqui, tá? Para vocês. Me lembra, viu, Bia, para eu colocar, porque não vai dar tempo a gente passar nessa aula, porque essa aula já extrapolou até o tempo. Mas vamos nós aqui para a nossa correção, tá? Correção dos nossos exercícios. Só para concluir, gente, eu quero que vocês entendam também que dentro desse processo a gente vai ter também, antes da Lei Áurea e até depois, né, a gente vai ter uma difusão muito grande da cultura negra na pintura, na música. Por isso que a gente vai ter uma disseminação muito grande das batucadas, surge aí o fenômeno do berimbau sendo utilizado na capoeira, surge aí a ideia do samba a gente tem o surgimento do axé, né? Então na literatura também, vários escritores, como eu já falei, o próprio Luiz Gama, José do Patrocínio, que são abolicionistas, mas vão estar muito ligados ao campo da literatura, vão ajudar, né, a disseminar essa ideia de que está errado, que tem que dar liberdade para os escravos. E aí, para consolidar o fim do Império, né, gente? Por que é o fim do Império? Porque a galera tinha ido para a Guerra do Paraguai, os militares, e quando eles chegaram, devido a eles terem convivido com os países que já eram, né, democráticos, eles vão querer também aqui um sistema republicano democrático. Claro que Dom Pedro não vai querer no primeiro momento, mas ele não vai ter como, né, resistir. E aí, em dia 15 de novembro de 1888, a gente vai ter a queda, né, desse sistema republicano. Vamos aí para essa interpretação, tá? Qual foi a consequência da escravidão? Acho que todo mundo respondeu, né, como é a interpretação. Qual foi a consequência da escravidão abordada nessa sessão aqui? Todo mundo respondeu? As consequências da escravidão? Qual a importância das ações afirmativas? Aí, o que significa reconhecer que as ações afirmativas apresentam um caráter emergencial e transitório? Porque essas políticas, tá, gente, elas deveriam estar em todas as áreas, mas elas são transitórias porque elas não eram para demorar a vida inteira, como política de cotas, elas eram somente para igualar, né, igualar. E aí, no entanto, a gente tem um problema sério no Brasil, porque não tem como chegar um momento de que todos estejam aí no mesmo patamar de concorrer de igual para igual, tá? Uns com os outros. Deu para entender? Então, ramo nós.
Não esqueçam, tá, gente, que aí o Marechal, eu falei até 88, é 89, tá, gente? No dia 15 de novembro de 1889, em que o Marechal praticamente vai exigir a queda de Dom Pedro, a renúncia, não é nem a renúncia, eles vão realmente expulsar Dom Pedro do território. Aí a gente só analisa, isso aqui a gente já falou, a cultura do carnaval, que é uma cultura africana, né? Nas telas, né? Nas obras de arte, a pintura, a literatura, a gente vai ter uma grande disseminação da cultura aí africana. 6. A gente tem as correções. Interpretação também. Por mim, pode passar, tia. Beleza. Tá faltando só 1 minuto. Eita, gente, bora correr. Vai dar certo. Aqui eu vou só passar aí, como a aula foi gravada, depois eu boto na plataforma o final, aí vocês corrigem, tá? Aí é para vocês lerem, tá? Não esqueçam não. Quem puder assiste também e lê a parte de Debré. Debré é considerado um dos maiores gênios aí, tá, gente? Da pintura desse momento, desse período histórico. Aí são as características.